Olá, o programa OAB Nacional começa agora trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Novas regras de gestão do sistema OAB são publicadas no Diário Oficial da União. OAB completa 88 anos de defesa da advocacia e sociedade. E você vai ver também. Presidente da Ordem participa de lançamento da edição 2019 do Anuário da Justiça Federal. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Com uma atuação histórica em defesa dos advogados e da sociedade, a OAB completou 88 anos em novembro. Nesse aniversário, a entidade reafirma seu papel de voz constitucional do cidadão, assumindo protagonismo em episódios relevantes da história, desde que foi fundada até os dias atuais. Ao longo dessa trajetória, a entidade foi e segue sendo referência na defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e dos direitos da sociedade e das prerrogativas da advocacia. Por isso, o programa OAB Nacional preparou uma matéria contando a história da vinda do Conselho Federal para Brasília. A Ordem dos Advogados do Brasil completa 88 anos de atuação histórica em defesa dos advogados e da sociedade civil. Desde o seu início, desempenhou um papel de instituição guardiã da ordem constitucional e democrática. Ela nasceu inserida no contexto da Revolução de 1930, impulsionada pelo novo cenário político no Brasil. Em uma época de mudanças e transformações, sua criação foi inspirada pelos sentimentos de renovação e modernização no país. A entidade surgiu pela aprovação do Decreto número 19.408, que autorizava a criação da OAB, assinado por Getúlio Vargas em 18 de novembro de 1930. A instalação do Conselho Federal funcionou inicialmente no prédio do Instituto dos Advogados Brasileiros, no Rio de Janeiro. Sua primeira assembleia ocorreu em março de 1933, sob o comando do então presidente Levi Carneiro. No ano de 1982, foi aprovada em sessão plenária a criação de uma assessoria especial na cidade de Brasília, com o objetivo de acompanhar de perto os trabalhos do Congresso Nacional. Isso já demonstrava um desejo de transferência da sede do Conselho Federal da OAB para a capital do país. E em 1986, a ordem foi transferida definitivamente para Brasília, sob a condução do então presidente Herman Assis Baeta. Nesse período, o prédio da OAB do Distrito Federal se tornou a Casa da Advocacia Nacional. A sede própria do Conselho Federal foi inaugurada no dia 19 de novembro de 1990, sob a presidência de Ofir Filgueiras Cavalcante. Porém, somente no final de 1998, iniciou-se a construção do novo prédio da OAB. E no dia 12 de dezembro de 2000, a nova sede finalmente foi inaugurada. O projeto arquitetônico foi assinado por Oscar Niemeyer. O edifício é moderno, com fachadas de vidro espelhado, em um local estratégico, próximo à Praça dos Tribunais. Ao longo de todos esses anos, a trajetória da OAB é referência na defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, da justiça social e das prerrogativas dos advogados e advogadas. Ela expressa muito mais que uma instituição representativa da advocacia. A OAB é representante direta da cidadania brasileira nas lutas e conquistas da sociedade. A Ordem esteve à frente de vários acontecimentos que marcaram a história do Brasil. Em sua trajetória institucional, testemunhou golpes de Estado, regimes autoritários e crises políticas. Liderou diversos embates a favor da redemocratização do país, como a participação nos trâmites que resultou na Constituição Federal de 1988, a luta pelas diretas já, o pedido de afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o impeachment de 2 presidentes da República. A OAB sempre atuou em defesa da sociedade brasileira. Ela foi a grande responsável pela Lei Anticorrupção,
Atuou no processo da Emenda Constitucional 76, que acaba com o voto secreto nos processos de cassações de parlamentares. Vem trabalhando constantemente nas medidas para garantir o direito dos consumidores contra diversos abusos nas relações de consumo. Conseguiu, junto ao Superior Tribunal Federal, o fim do financiamento privado nas campanhas políticas e ainda fez campanha pela criminalização do Caixa 2 nas últimas eleições. Quando se trata do direito dos advogados e advogadas, a entidade já obteve grandes conquistas legislativas. Um dos projetos mais significativos para a classe e que está a um ponto de virar lei tramitando no Congresso Nacional, graças à ação direta da OAB, é a matéria que criminaliza o desrespeito às prerrogativas da advocacia. Em seu aniversário de 88 anos, a OAB consolida sua relevância em defesa da sociedade civil. As vitórias foram muitas ao longo dos anos, mas as batalhas da entidade continuam, sempre em favor da cidadania e da advocacia. As novas regras de gestão do sistema OAB foram publicadas no Diário Oficial da União na última semana. O provimento que institui a norma foi aprovado por unanimidade pelo plenário da entidade e prevê fundamentos de responsabilidade fiscal, desenvolvimento do capital humano, tecnologia da informação e transparência na ordem. Esta proposta, agora que ora se torna provimento em regras de gestão, ela é uma demonstração da responsabilidade do sistema OAB, da maturidade do sistema OAB no cuidado com o patrimônio da advocacia brasileira, no cuidado com a aplicação e com a execução orçamentária da advocacia brasileira, de forma própria, de forma autônoma, de forma independente. Assim declarou o tesoureiro da OAB, Antônio Neildo, no último pleno. As novas regras de gestão internas incluíram fundamentos de responsabilidade fiscal, desenvolvimento do capital humano, tecnologia da informação e transparência. O provimento foi publicado pelo Diário Oficial da União ainda em novembro e destaca 20 artigos sobre as novas regras de gestão, entre elas: o artigo 1º, inciso 1, trata sobre a manutenção do equilíbrio financeiro da entidade, estabelecendo um teto para as despesas, além de planejamento orçamentário e investimentos em tecnologia para melhorar a gestão do trabalho. Agora os gestores terão mais celeridade nos serviços e comodidade, já que as informações estarão reunidas em um só documento. Esse processo que institui as novas regras de gestão é uma consolidação que vai facilitar a todos os gestores a visualização, a concentração de todos os atos em um documento só. Portanto, vai otimizar, vai facilitar. E o acréscimo também, como, por exemplo, a instituição da obrigatoriedade da transição de gestão. Isto impessoaliza, isto imprime uma responsabilidade no trato na gestão de nossa entidade. O provimento já está em vigor e as prestações de contas dos exercícios serão feitas a partir de 2020. A edição 2019 do Anuário da Justiça Federal foi lançada na última semana pela revista Consultor Jurídico. A OAB participou da solenidade junto a outras autoridades. O anuário faz um diagnóstico das 5 cortes regionais federais, seus membros, e traz também dados estatísticos de cada TRF. O lançamento do Anuário Justiça Federal 2019 e Brasil Justice Yearbook 2018, a versão em inglês, foi realizado no mezanino do Superior Tribunal de Justiça em Brasília e teve a participação da OAB e de várias autoridades. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, parabenizou a edição,
que possui um diagnóstico de cada uma das 5 cortes regionais federais e acompanha os perfis de todos os 138 desembargadores federais e das 45 turmas de julgamento em que atuam. Ele evidenciou a relevância do anuário para a advocacia. Nós temos, a partir do anuário, uma fonte de pesquisa riquíssima para todos os advogados e advogadas brasileiros. Lamarck ainda criticou a capacidade instalada do sistema judiciário brasileiro, que, segundo ele, é insuficiente para resolver as demandas. A capacidade instalada do Poder Judiciário hoje não dá mais conta da demanda. Nós temos falta de juízes no primeiro grau em diversas comarcas brasileiras. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também fez críticas ao excesso de trabalho do judiciário. O quanto se produz no Poder Judiciário brasileiro, Lamarck, quanto é importante o Poder Judiciário para a pacificação social no Brasil. Todas as demandas e atividades do Judiciário estão no anuário, que servem de bússola para o direito, esclareceu Gilmar Mendes, ministro do STF. O anuário cumpre uma importante função, um importante papel nesse contexto de revelar como funciona e como funciona bem a justiça brasileira. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a revogação do provimento 68 deste ano, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento dos depósitos judiciais e ao bloqueio de valores. O pleito da OAB foi atendido antes mesmo que o pedido fosse avaliado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Após pedido da OAB, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, revogou o provimento 68 de 2018 do CNJ, que previa que os levantamentos de depósitos só seriam realizados com a intimação da parte contrária para apresentar impugnação ou recurso, se assim desejasse. A regra gerava transtornos à advocacia. Dessa forma, o valor depositado era liberado apenas quando passados 2 dias úteis do esgotamento do prazo para recurso. Para a OAB, a determinação ofendia a disposição processual do novo CPC, além de prejudicar a celeridade da tramitação. O ministro Humberto Martins, ao analisar a proposta da OAB, entendeu que, ao pedir a intimação da parte contrária, ao condicionar a atuação judicial ao prazo recursal e estabelecer prazo específico para o levantamento do alvará, o provimento criava mecanismos não amparados em lei. Ele também concordou que tal procedimento gerava uma demora maior nos processos. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, saudou a decisão e afirmou que o pronto atendimento da solicitação demonstra o empenho do Corregedor-Geral em promover de forma célere o estabelecimento de medidas que não prejudiquem a advocacia. O presidente nacional da Ordem recebeu no Conselho Federal, em Brasília, o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, César Miola, que também coordena o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. Na conversa, temas comuns às instituições, além de parcerias para a área de educação. Entre as propostas, uma de parceria entre a OAB, a Tricom e o Instituto Rui Barbosa, para juntos realizarem uma campanha de aproximação dos tribunais de contas ao Plano Nacional de Educação. O compliance tem sido um assunto em evidência nos últimos anos. Trata-se de regras adotadas por empresas e organizações para estar em conformidade com as leis, padrões éticos
regulamentos internos e externos, garantindo assim mais transparência nos processos e evitando atos de corrupção. A OAB Nacional desenvolveu uma cartilha sobre o tema. O material serve de apoio à advocacia no entendimento de seu papel na difusão do compliance. A OAB Nacional mantém em seu quadro uma comissão inédita voltada para estudos permanentes de compliance. Na visão da Ordem, esse conjunto de regras é de extrema importância para os clientes da advocacia que possuem empresas e também para os próprios profissionais do direito. Como resultado desse trabalho, foi lançada na sede do Conselho, em Brasília, a primeira Cartilha Nacional de Compliance. A presidente da comissão, Fernanda Lana e Souza, explicou que, devido ao combate à corrupção no país, o compliance deve ganhar cada vez mais destaque nas organizações. Avançamos novamente ao publicar a primeira cartilha de compliance do Conselho Federal da OAB, com o propósito de introduzir noções básicas para a implantação de um programa de compliance, que entendemos ser de cabal importância não só para os nossos clientes empresários, mas também para nós, advogados, dado a exposição e a responsabilidade que carregamos na defesa dos nossos clientes. O material é voltado para empresas e organizações que desejam implementar o programa de compliance internamente. Com um conjunto de regras e ações, os procedimentos institucionais se tornam mais claros para as equipes de funcionários e ajudam a evitar desvios de conduta e atos de corrupção. Na cartilha, os profissionais são orientados a como fazer o monitoramento contínuo do compliance, que engloba a avaliação de produtos e serviços para garantir sua conformidade com a regulação aplicável. O acompanhamento da divulgação de normas externas e revisão dos processos e regulamentos internos. Monitoramento da aderência dos colaboradores às normas de compliance, assim como indicadores de desempenho do programa, além de dicas sobre cada aplicação a ser feita. Com imagens em gráficos, fica mais fácil entender a composição do compliance. Lei, regras, treinamento, governança, procedimentos, políticas, monitoramento e transparência. A cartilha será disponibilizada de forma digital no site da OAB Nacional, www.oab.org.br, e em todos os sites de seccionais. A cada ano cresce no Judiciário brasileiro o número de processos sem decisão. De 2015 para 2016, esse índice subiu para 3,6%. E a Justiça acumulou mais de 79 milhões de ações sem resultado dos mais de 100 milhões existentes, segundo dados do relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Preocupada com esse cenário, a Ordem dos Advogados do Brasil tem realizado ações para promover a reflexão sobre a aplicação de métodos alternativos de resolução de conflitos que podem ajudar na redução de processos que deixam o Poder Judiciário com excesso de demandas. Quem conhece os meios alternativos de resolução de conflitos e já aplicou para resolver alguma questão, sabe dos benefícios. É o caso do empresário do ramo da construção civil, Valdemir Haas, que sempre se vale da arbitragem quando precisa. Eu comecei a exercitar esse contrato de arbitragem nos contratos nossos, na iniciativa privada. E o êxito foi bom sempre. E isso me levou a introduzir na associação comercial e incentivar os demais empresários que, em vez de colocar o fórum, colocasse a cláusula arbitral. Por quê? Porque é mais rápido, 180 dias para se ter uma decisão. Isso não se torna tão oneroso, porque via judicial hoje, tantos recursos, às vezes um processo demora 10 anos. Ele passou a incentivar a arbitragem a outros cidadãos, pois acredita que a praticidade pode fazer as pessoas mais felizes. Indico, sim, eu tenho indicado para vários empresários têm colocado, eu já ando até no meu celular com a cláusula arbitral, porque eu sempre digo para as pessoas, olha, faça assim que você não vai se arrepender, porque é mais rápido e tem o mesmo poder de justiça.
Para esse especialista, os métodos empoderam o cidadão. Que ela causa muito impacto para aquelas pessoas que escolheram esse caminho. Para essas pessoas, elas estão, em geral, muito satisfeitas em percorrer o caminho da arbitragem. Mas, além disso, está o empoderamento das pessoas. Quando elas escolhem o caminho da mediação ou o caminho da arbitragem, elas estão empoderadas para definir os parâmetros de como isso vai ser desenvolvido. Tanto o procedimento, quanto a escolha das pessoas, os profissionais envolvidos que vão ajudá-las no equacionamento daquele problema, como também no tempo, no critério, se for na arbitragem, o critério de decisão, ou seja, uma série de escolhas que define uma característica que nós chamamos de empoderamento do cidadão. Em 2018, o Conselho Federal da OAB realizou 2 eventos para discutir e difundir o assunto. O Seminário de Aproximação Institucional para a Mediação Judicial, promovido em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, e a primeira Conferência Nacional de Arbitragem. Para o vice-presidente da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do CFOAB, Ricardo Dornelles, a realização desses eventos pode indicar caminhos para a aplicação dos métodos. E a advocacia tem papel importante na conscientização da sociedade pela não judicialização. Esse evento realizado recentemente dentro do Conselho Federal, em parceria com o CNJ, realmente foi um marco, né? Porque muitos profissionais se reuniram em prol desse método da mediação e da conciliação para pensarmos juntos quais os caminhos que podemos adotar, que tipo de parceria é indicado. É interessante eu apresentar para o cliente que existe essa possibilidade e, em vez de ir para o judiciário para buscar uma sentença do juiz, então, é um método que ele estabelece, né, condições de que as pessoas se responsabilizem pelas soluções que desejam e possam tratar, a partir das orientações dos seus advogados, no aspecto jurídico, aquilo que realmente lhe dá segurança jurídica. Quem escolheu a advocacia para atuar pode, no meio desse caminho, se deparar com outra missão, a magistratura. E isso é possível por meio do 5º Constitucional, uma das formas de indicação de juízes, desembargadores e ministros para a composição dos tribunais. Uma decisão judicial e o nascimento de uma nova jurisprudência podem surgir sob a ótica do conhecimento profundo das leis por parte dos magistrados ou da vivência mais ampla do fato que originou um processo a partir da atuação da advocacia. E são nesses aspectos do direito que se justificam a existência do 5º Constitucional. Prevista no artigo 94 da Constituição Federal, essa regra de composição dos tribunais estabelece que pelo menos 1/5 dos magistrados de alguns tribunais brasileiros seja de advogados e membros do Ministério Público. No caso da advocacia, o profissional que se torna um julgador traz consigo experiências que permitem perceber o anseio por justiça dos seus clientes, sejam eles autores ou réus. Assim, o 5º é rico em diferenças, troca de ideias e formas de aplicar o direito. Para a conselheira federal da OAB, Cléa Carpe, essa participação deixa o judiciário mais plural. Dá uma pluralidade na administração da justiça, a presença tanto do Ministério Público, e eu defendo e falo mais, a presença da advocacia, do advogado, essa visão que vai constituir, que vai sedimentar e vai dar como é que se diz, um outro cristal para a boa administração da justiça, para a realização da justiça. E o advogado, porque o advogado luta pela liberdade, o advogado está rente ao cidadão, é a voz do cidadão. O 5º Constitucional existe há 84 anos e nasceu a partir da Constituição de 1934, por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Desde então, mesmo com a edição de novas constituições, ele foi mantido, já que representa diversidade nas formas do direito. A Ordem esteve na vanguarda das lutas pela redemocratização, pela anistia, pelas diretas já, que movimento fantástico que foi conduzido até pelo presidente, o comitê foi conduzido pelo presidente do Conselho Federal da OAB, o
presidente de São Paulo. Essa inserção da luta da ordem, eu faço um gancho com o artigo 94, que também foi inserido. Para muitos especialistas, o 5º Constitucional representa uma espécie de oxigenação do Poder Judiciário, que experimenta na magistratura a atuação de profissionais com vivências distintas, mas que possuem igual interesse na aplicação da justiça. Dos 91 tribunais brasileiros, mais de 60% usam as regras do 5º Constitucional para a escolha de seus magistrados. Mas como é feita essa indicação? Sempre que surge uma vaga nos tribunais destinada a integrante da advocacia ou membro do Ministério Público, esse tribunal avisa a Procuradoria-Geral da República ou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em seguida, essas instituições elaboram uma lista com 6 nomes de indicados e envia para o tribunal solicitante. Por meio de votações secretas, a Corte reduz essa lista para 3 nomes que são enviados para o presidente da República, responsável pela escolha final e nomeação. A exceção desse processo acontece na escolha da composição das cortes eleitorais, como os TREs, que têm a formação da lista de nomes de advogados ou promotores e procuradores feita pelo Tribunal de Justiça. Foi exatamente assim que a conselheira federal da OAB, Luciana Nepomuceno, foi escolhida para ser juíza do TRE de Minas Gerais pela regra do 5º Constitucional em 2010. Ela fala da responsabilidade dessa indicação e da contribuição dada pelo advogado que se torna um julgador. Primeiro, um orgulho, ser um representante do 5º Constitucional, ser um representante da ordem nessa composição, porque você tem a possibilidade de trazer para aqueles 10 anos mínimos que são exigidos de pleno exercício da advocacia, essa experiência para integrar essa composição. Então, você tem a possibilidade de agregar essa experiência na advocacia para a condução dos processos, para a formulação dos votos e, assim, ter realmente um debate democrático, um debate de teses e para a construção, assim, e atuação em prol do jurisdicionado. Para ter o nome indicado nas listas do 5º Constitucional, advogados e membros do Ministério Público precisam preencher requisitos como a demonstração de notório saber jurídico e reputação ilibada, além de comprovar mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.